Olá, uma boa noite para um bom dia e uma boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Cochilo na Rotina, o nosso papo semanal sobre sono e descanso. E no episódio de hoje vamos falar sobre como que as relações e estruturas sociais afetam o nosso relógio biológico e a qualidade do nosso sono. Dormir é uma necessidade fisiológica, porém é uma atividade humana que foi e é impactada pelas relações e as estruturas sociais. Como, quanto e por que dormirmos? O que é fisiológico e o que é comportamento social? Para conversar sobre isso, convidamos nosso parceiro especialista do sono, o Dr. Gabriel. O sono é feito para ser um período regular, muito bem regrado na nossa biologia. Antes dessa vida industrializada que nós vivemos hoje em dia, o sono acontecia mais ou menos desde quando o sol se punha até quando o sol se levantava. Isso porque o nosso cérebro sempre foi feito para entender o escuro à noite como um estímulo para dormir. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Ele é secretado por uma glândula chamada pineal, que fica no centro do nosso cérebro. Essa melatonina ela só é secretada, só é liberada justamente quando está de noite, quando nossos olhos deixam de perceber a luz ambiente. O problema é que hoje em dia a gente tem subvertido essa ideia fisiológica de sono durante a noite. Isso começou desde quando a luz elétrica foi inventada. Mas até aí tudo bem. As coisas pioraram quando a nossa sociedade mudou para se tornar cada vez mais agitada, cada vez mais cosmopolita, exigindo que as pessoas buscassem entretenimento à noite, buscassem trabalho à noite, buscassem afazeres à noite. Cada vez mais a gente funciona numa sociedade que nós chamamos de 24/7. A sociedade é ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tem sido um grande problema. Esse ritmo 24/7 da nossa sociedade, de acordo com Jonathan Crary, que é um estudioso e escritor contemporâneo sobre o tema, ele diz que há uma imposição à nossa vida humana de uma duração quase ininterrupta. Ou seja, tenhamos um tempo que é praticamente homogêneo. E aí fica muito difícil a gente distinguir o que é claro, o que é escuro, do que é dia, do que é noite. E aí faz com que estejamos sempre em estado de alerta. Quem nunca pegou o celular no meio da noite e foi ver dar uma olhada nas notificações sem qualquer motivo de urgência aparente? Em seu livro, Crary, Sociedade 24/7, ele diz que cada vez mais, seja no ambiente de trabalho ou seja na nossa vida doméstica, de lazer, nos traz a impossibilidade de tirar um tempo para pausa, para descansar, para desconectar, ou seja, para dormir. E aí, nesse contexto, o tempo biológico fica em função ao tempo social. Sobre isso, a gente foi conversar com a nossa parceira especialista sobre tempo e desaceleração, a Michele Prazeres. Acontece que eu acho que o que a gente foi encarando como desenvolvimento e como progresso foi mexendo no que a gente chama de tempo biológico, no tempo natural das coisas, né? E aí a gente foi cada vez mais sendo condicionado, acho que é essa a palavra, a gente foi sendo condicionado a desrespeitar, talvez, esse tempo da natureza, esse tempo biológico, em função do tempo cronológico, em função do tempo social. Então, acho que desses descompassos é que nascem os conflitos temporais todos. Mas a gente é impedido de olhar para esse de cada um, porque a gente, nessa sociedade, a gente também industrializa os tempos das pessoas, nesses acordos de tempo não necessariamente respeitosos com nossos tempos naturais, né? Ou seja, falar sobre sono é também falar sobre a nossa relação e percepção de tempo, do coletivo e do indivíduo. Um pouco complexo isso, né? Mas calma. O pequeno grande passo
primeiro é olhar para si e para sua rotina. E para isso, temos dicas preciosas para nosso tempo de dormir. Lembrando que o sono é algo regular, é bom que hoje em dia nós tentemos manter uma regularidade na nossa rotina. E nós consigamos estabelecer qual é o melhor horário para que eu durma e qual é o melhor horário para que eu acorde. E que eu mantenha isso com uma certa rigidez. Que eu sempre durma e acorde no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, se isso for possível. Pois só assim eu vou conseguir consolidar um comportamento de dormir. Só assim o meu cérebro vai se condicionar a sentir sono no mesmo lugar, no mesmo horário. Isso é um grande modo de nós evitarmos distúrbios de sono como a insônia. A insônia se torna cada vez pior quanto mais irregulares forem meus horários de dormir. Então, uma grande dica para que a gente possa combater um sono de baixa qualidade ou um sono com sintomas de insônia é que nós tentemos, aos poucos, regularizar o nosso horário de dormir. E não só isso, uma agenda regular também é muito adequada para o sono e para a qualidade de vida como um todo. Isso implica em horários regulares para dormir, horários regulares para se alimentar, horários regulares para fazer atividade física e horários regulares para trabalho. Boa parte da saúde do sono está em manter uma rotina estável. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir se perceber nos nossos ritmos, né, no nosso tempo do nosso corpo, né, da necessidade de cada um, e quanto mais a gente conseguisse respeitar esses tempos, seria melhor, inclusive, e paradoxalmente, para ser mais produtivo. Mas seria melhor também para a nossa saúde, com certeza, né? Então é isso. Precisamos reconhecer as nossas necessidades e dedicar e planejar nosso tempo de descanso e sono. E você aí, tem alguma boa prática que queira compartilhar com a gente? Ou alguma dúvida, algum dilema que anda tirando seu sono? Manda pra gente continuar essa conversa e para que todos tenhamos tempo de dormir. É isso. Até o próximo episódio de Cochilo na Rotina.